Manifesto dos Caranguejos, em defesa da Manguelândia. Cecília Dantas, editora Bagaço. Vencedor do Prêmio Elita Ferreira, da Academia Pernambucana de Letras. A Manguelândia era uma comunidade de muitos moradores. Ostras, camarões, peixes, bromélias, orquídeas, caranguejos. Vegetação de mangues. Alguns moradores passavam um certo tempo lá, e depois seguiam para o mar. Os moradores da Manguelândia tinham muitas histórias para contar. Algumas bem tristes. Como em épocas que houve muito combate à guerra de lixo e de poluição no manguezal. Seu Petronígio era um caranguejo da Manguelândia. Era muito respeitado por todos por ser o mais antigo morador do manguezal. Chamavam-no de sabioguejo. Era cheio de sabedoria e velhas histórias para contar. Quando queriam um conselho, logo procuravam por ele. Uma preocupação rondava a Manguelândia. Estavam pleiteando construir um porto industrial nas proximidades do manguezal. Como se não bastasse a luta diária dos moluscos, das ostras, dos peixes, dos caranguejos, das bromélias, das orquídeas, e do mangue que lá viviam. Contra a poluição e o desmatamento que vem ocorrendo por aquelas bandas. A construção do porto era sinal de mais embate dos moradores. Precisamos de uma reunião urgente, dizia Netoguejo, o neto de seu Petronígio. Netroguejo era músico do Caranguebiti, uma banda de música que valorizava as raízes culturais e sociais da Manguelândia. E sua mãe fora vítima de uma caçada aos caranguejos em época de reprodução. Junto com ela foram tantos outros caranguejos e moradores da Manguelândia. A caça desordenada pelos homens na Manguelândia também era um problema sério e que estaria em pauta na reunião. Todos foram convidados para o Sindiguejal, Sindicato dos Caranguejos da Manguelândia, que ficava no Parque das Bromélias Aquáticas. Até a família de Dona Garcema esteve presente para dar força na Manguelândia. Além das garças, outras aves também compareceram. A organização não governamental Green Mangue Vida também esteve presente no apoio aos moradores. O presidente do Sindiguejal era seu Petronígio e a vice-presidente era Dona Marisca. Companheiros da Manguelândia, estamos aqui reunidos novamente em defesa da natureza e do nosso habitat. Gritava Dona Marisca, que falava alto mesmo com o microfone. E com pauta da reunião em mãos, ela continuava a gritar. Falaremos sobre os aterros, queimadas, decomposição de lixo, lançamento de esgotos nos manguezais, pesca predatória, construções próximas aos manguezais. Alguém deseja acrescentar mais alguma coisa à pauta? Ostrélia lembrou as enchentes, o avanço dos mares, pois era preciso falar sobre isso também. Então, com a palavra, o nosso presidente. Falava Dona Marisca, passando o microfone para seu Petronígio, que não se sentia bem à vontade falando ao microfone, pois não gostava de ouvir a sua própria voz, embora fosse calado e de poucas palavras. Seu Petronígio começava a reunião. Companheiros manguelendenses, sabemos que é no manguezal que crustáceos, peixes, moluscos, devem encontrar as condições ideais para a reprodução e abrigo de suas espécies, e que a vegetação,
de mangue, além de ser uma fonte de nossos alimentos, ela serve para fixar as terras, impedindo assim a erosão, e ao mesmo tempo, estabilizando a costa. Seu Petronígio gostava de dar explicações sobre ecossistema, principalmente para os moradores mais jovens do manguezal. A professora Austrélia, uma ostra estudiosa em biologia marinha, completou a fala de seu Petronígio, dizendo que o manguezal era o ecossistema biologicamente mais rico do planeta. E que preservar os manguezais era importante não só para as espécies que neles habitam, como para várias outras que deles necessitam, como o homem, por exemplo. Peixélia deu seu depoimento, falando que não aguenta mais tanto lixo que vem pelo rio e pelo mar, e que atola na Manguelândia. Isso sem falar dos esgotos que chegam aos manguezais. Houve uma pequena pausa na reunião para o Caranguebiti cantar o novo hit do grupo, que é assim. Aê, 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 ah, refrão. Nos manguezais queremos ter água limpa para viver. Aê, 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 ah, refrão. Dos caranguejos, peixes, moluscos, as pessoas só lembram para comer. Vamos preservar os mangues. Vamos preservar os mangues. Todos aplaudiram o novo hit do Caranguebiti, que estaria em breve lançando o primeiro CD em defesa da Manguelândia. Havia um fã-clube do Caranguebiti, de outro manguezal, que havia ido para a Manguelândia, para vê-lo cantar o novo hit. A filha de Austrélia pediu para recitar uma paródia, inspirada no poema de Manuel Bandeira que havia feito na escola. Nas escolas da Manguelândia os pequenos e os jovens aprendiam a cuidar e defender as causas do manguezal. O poema foi recitado. Vou-me embora pra Manguelândia. Lá tenho amigos, caranguejos, moluscos, garças, peixes. Na Manguelândia os moradores são unidos. E o meio ambiente é respeitado por todos. A reunião prosseguia com seu Petronígio, lembrando que já fora a época em que os manguezais eram limpos e respeitados pelos homens. E que mesmo assim não podiam perder as forças de conquistar dias melhores para a Manguelândia. Apesar de todos os problemas na natureza, era preciso ir à luta com muita organização, determinação e sem violência. Molucélia era assessora de imprensa do Sindiguejal, e havia chamado a TV para registrar a reunião. Dona Marisca deu uma entrevista para a TV e Rádio Mangue, falando que a poluição, o desmatamento, os aterros mal planejados, eram fruto da ambição humana. A democrática reunião durou 3 horas, e finalmente saiu o documento que fora redigido por Caramélio, o secretário do Sindiguejal. Após a reunião, fariam uma caminhada mangue ecológica, ao som do novo sucesso do Caranguebiti. Caramélio leu em voz alta como havia ficado a redação do documento, e qualquer alteração poderia ser feita pelos presentes. Primeiro parágrafo. A comunidade da Manguelândia se reunirá em fórum com os outros manguezais para ficarem fortalecidos na defesa dos manguezais. Segundo parágrafo. A Manguelândia terá uma representação no Congresso Nacional dos Manguezais. Terceiro parágrafo. Todos da Manguelândia serão eternos vigilantes da poluição e depredação humana aos manguezais. Quarto parágrafo. Nenhum empreendimento humano poderia ser feito sem a consulta aos moradores da Manguelândia. Quinto parágrafo. Sempre que for preciso, os moradores serão convocados em reunião extraordinária ou não para a defesa do manguezal. Uma cópia do documento seria entregue às autoridades humanas,
pois estariam querendo construir um porto industrial pelas proximidades do manguezal, e sequer os manguelendenses foram convocados para reunião com as autoridades e os empresários. Na Manguelândia é assim. Todos unidos e organizados em defesa do manguezal. Na Manguelândia, os caranguejos e outros animais lutam pelo manguezal e pelo meio ambiente que vem sofrendo depredações do homem. Sempre unidos com coragem e criatividade, eles persistem por dias melhores para a humanidade. Gostaria de ser um caranguejo para participar do manifesto. Patrícia Dantas. Cecília Dantas é pernambucana, coordenadora pedagógica, professora de português e de tecnologia educativa. Recebeu o Prêmio de Literatura Infantil, no Recife, com seu primeiro livro infantil, O Manifesto dos Caranguejos. Também recebeu um prêmio de Educação Racial pelo CESTES em São Paulo.